Olá, seja muito bem-vindo ao programa Primeiro Plano. Hoje vamos falar de devoção. A TV Pai Eterno produziu uma série muito especial sobre a história do missionário redentorista Padre Pelágio Salter, o apóstolo de Goiás. Ordenado sacerdote em 1908, o Padre Pelágio manifestou o desejo de ser missionário no Brasil. Em 1909, ele chegou ao país, onde dedicou sua vida à evangelização e ao atendimento espiritual das comunidades mais necessitadas, especialmente no estado de Goiás. E agora nós vamos conhecer mais sobre a missão que aconteceu no coração do Brasil. O chamado de Deus é irrevogável e um chamado muito especial aconteceu nas montanhas da Baviera, na Alemanha. Padre Pelágio Salter, com o coração disponível para fazer, para realizar a vontade do Pai Eterno, começa a cumprir uma grande missão aqui, no coração do Brasil. Um verdadeiro missionário, um apóstolo de Goiás. No ano de 1878, a Baviera era uma região imersa em tradições católicas. Parte de um império alemão recentemente unificado, mas ainda profundamente dividida em sua identidade religiosa e cultural. A pequena vila de Hausen-Antan, encravada nas montanhas bávaras, mantinha suas raízes na fé católica, um pilar essencial para as famílias locais. Foi nesse ambiente que nasceu Pelágio Salter, em 9 de setembro de 1878, numa família profundamente devota, onde a fé era mais do que uma prática, era uma identidade e um modo de vida. A fé católica trazia parte da vida dos Salters e daqueles ao seu redor. Padre Pelágio, em meio a uma educação religiosa informal, influenciado principalmente por sua mãe, que lhe transmitia os valores da fé, com orações e histórias de santos. Em sua infância, a oração era um momento diário e sagrado, o que plantou em Pelágio um senso de devoção e o desejo de seguir um caminho de fé. Quando eu entro para o seminário, já no início dos anos 2000, eu conheci um sacerdote em Campinas chamado Padre Clóvis de Jesus Bovo. O Padre Clóvis era um homem muito inteligente, poliglota, estudioso, e foi ele quem, por primeiro, me ensinou sobre a história do Padre Pelágio. O Padre Clóvis, ele escrevia livros bem pontuais, didáticos, objetivos sobre a história do Padre Pelágio, e foi um grande propagador da memória desse sacerdote durante muitos anos. Foi até o vice-postulador da causa de beatificação, quando na década de 90 os restos mortais do Padre Pelágio são transladados para a Matriz de Campinas, e depois em 97 o processo é aberto. Ele faz todo esse trabalho de modo muito simples, muito simples. E eu me lembro do Padre Clóvis ir a Nova Veneza para vender livros.
sobre a história do Padre Pelágio. Então eu me comprometi com ele a ajudá-lo a vender os livros. E em troca eu ganharia um livro ali daquela mesma história que eu conseguisse vender. Então eu vendia os livros, vinha a Campinas, prestava contas a ele e ele me contava as histórias do Padre Pelágio. De modo que depois é que eu fui tomar a dimensão do peso ou da referência que foi o Padre Pelágio, não somente para as regiões mais conhecidas da Missão Redentorista, como Campinas e Trindade, mas para o estado de Goiás, que foi a terra onde ele abraçou para o atendimento missionário. Ele é uma pessoa que abraça a vocação missionária por excelência. Então ele vem de uma aldeia, no interior da Baviera, ele entra num seminário da Congregação do Santíssimo Redentor, ainda criança, ali consolida a sua vocação com um irmão que também vai ser redentorista, que é o Gaspar. Ele é filho de um casal muito católico e a sua vivência, a sua experiência, nós podemos dizer que foi baseada no testemunho que ele recebeu dos primeiros alemães que vieram para Goiás. Basta lembrar que os redentoristas chegaram em Goiás em 1894. O jovem Pelágio, observando a vida religiosa de sua comunidade e o serviço dos redentoristas, começou a vislumbrar a vocação que mais tarde abraçaria como sua. O espírito missionário dos redentoristas inspirou-o profundamente e ele passava a infância envolto em uma atmosfera de devoção e esperança de que um dia poderia servir aos mais necessitados. Os Salters eram uma família que via a religião como a força vital que os sustentava, um elo entre eles e Deus, e que inspiraram em Pelágio um sentimento de responsabilidade e zelo que o acompanharia por toda a vida. Ich habe es nicht gelernt. Ich habe gebeten und Gott hat durch mich geführt. Ainda criança, ele sentiu que sua vocação seria responder ao chamado de Deus, como os missionários que tanto admirava. Hast du schon über uns nachgedacht? Ja, leider kann ich nicht. Gott hilft mich, ich werde Priester. Mas nós vamos fazer uma pergunta, o porquê que o Padre Pelágio se tornou missionário redentorista? Certamente porque ele conheceu, e conheceu como? Ele era de Gars, de onde vieram os primeiros redentoristas aqui para a província de São Paulo e Goiás. Eles eram alemães. O Padre Pelágio nasceu em 1881 e os nossos padres vieram para o Brasil em 1894. Então ele era um garotão quando os padres vieram. E certamente lá fizeram o envio e o Padre Pelágio se entusiasmou. E o Padre Pelágio, então, deseja ser missionário. Eu acredito que, num primeiro momento, ele escuta as histórias do seu formador, que é hoje beato da igreja, Gaspar Stangassinger. O beato Gaspar Stangassinger foi formador do Padre Pelágio e ele desejava vir ao Brasil para ser missionário. Ele não consegue, porque ele é destinado à missão de formador no seminário de Gars, e ele vai ter essa possibilidade de passar esse desejo de ser missionário para os jovens, os adolescentes que entram no seminário. E o Pelágio é um jovem que recebe esse anseio, esse desejo compartilhado do seu formador. Tanto assim que ele se ordenou em 1908 e logo ele manifestou o desejo de ser missionário no Brasil. O Pelágio não vem na primeira turma.
né? Ele vem depois. Mas são feitas cartas, obras, pequenos livros que explicavam a situação do Brasil e como essa situação se assemelhava ao ideal que Santo Afonso tinha de cuidado das pessoas mais necessitadas do atendimento da missão redentorista. De modo que eles imaginavam, e o padre Gebardo Wigermann, fundador da missão redentorista no Brasil, ele dizia: estou decidido e convencido de que a congregação redentorista foi fundada fundamentalmente para a missão no Brasil. Porque aqui ele encontrou o povo que Santo Afonso talvez descrevia de alguma forma em semelhança lá nas paragens de escala, né? Os cabreiros, os mais simples, né? Então imagine o sertanejo, o goiano, a pessoa de mais vulnerabilidade naquele tempo. Quando Pelágio Salter decidiu dedicar a sua vida ao Brasil, ele sabia que deixaria para trás sua terra natal para enfrentar desafios imensuráveis em um país vasto e de cultura diversa. Escolhendo o coração rural do Brasil como seu novo lar, ele se preparou para décadas de uma missão que exigiria não só fé, mas coragem e resiliência. Em Goiás, enfrentaria estradas perigosas, longas jornadas a cavalo e um povo carente de apoio espiritual. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Mas Pelágio estava decidido. Ele tornaria sua vida um reflexo do amor ao próximo. Tem fé, filha? Tem, padre, muita fé de vir para o eterno. Levando a palavra de Deus aos confins do sertão brasileiro. Vamos rezar o Pai Nosso que você sabe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai Nosso, reza com o Padre, Pai Nosso que estás no céu. Não saia daí, o programa Primeiro Plano volta já. O aplicativo Pai Eterno tá de cara nova, mais moderno, mais rápido e muito mais fácil de usar. Você pode ouvir o badalar do sino Vox Patris, acompanhar a programação da TV Pai Eterno ao vivo, ficar por dentro de todos os eventos do Santuário Pai Eterno e fazer sua doação de um jeito ainda mais simples. Baixe agora o novo app Pai Eterno, disponível na Play Store e Apple Store. Estamos de volta e continuamos acompanhando a série que nos conta mais sobre os detalhes da vida do missionário redentorista Padre Pelágio Salter. Ele ficou conhecido pelo seu carisma e dedicação àqueles que mais necessitavam. Vamos ver. Movido pelo ardor missionário no coração de Padre Pelágio Salter, ele quis desbravar novos caminhos. O Brasil foi o lugar escolhido por ele e, de maneira muito especial, aqui, nas terras de Goiás, ele veio divulgar a devoção ao Divino Pai Eterno. E aqui ele, com certeza, conquistou o coração deste povo. No início do século XX, São Paulo começava a se transformar com o crescimento urbano e a chegada de imigrantes, mas ainda abrigava áreas onde as comunidades careciam de apoio religioso e social. Foi nesse cenário que, em 1909, o jovem Padre Pelágio Salter iniciou sua primeira missão no Brasil. Com a falta de estrutura e a necessidade urgente de evangelização, a decisão de enviar Padre Pelágio para Goiás não foi apenas estratégica, era uma resposta ao chamado para cuidar daqueles que viviam à margem do alcance pastoral da época. E assim que chegou, logo depois, Goiás e São Paulo formavam uma única unidade. E Padre Pelágio foi destinado então para Goiás. Fez boa viagem.
Muito boa viagem, com as graças de Deus e do Divino Pai Eterno. Mas, pai, me deu um comichão de chegar aqui muito depressa, não sei porquê. Que aqui tem uma montoeira de serviço pro senhor. Oh, que bom. E o Padre Pelágio, ele ama Goiás como uma pessoa que se sente em casa e formado para esse povo. Em um momento, quando ele vem para Goiás, ele vem com as suas características próprias. Ele não tem doutorado, ele tem a formação clássica do seminário, o que o faz não um padre medíocre, mas um padre de várias facetas. Ele é um padre que é músico, ele é um padre que é teatrólogo, ele é um padre que é catequista, ele é um padre que se importa com o dado social, né, do desenvolvimento das pessoas. Ele é um padre que está sempre disponível para as necessidades do povo, independente da hora, né, do tempo. Então a alteridade em pensar no outro sempre foi uma característica muito forte do Padre Pelágio. Tanto é que toda a missão dele é sempre para os outros, não para ele. Ele pensa muito nos outros, fundamentalmente. Pode parecer algo muito óbvio para um sacerdote, mas naquele momento é uma vida que edifica todos os que o alcançam. Desse modo, o Padre Pelágio ele vem para o Brasil destinado para o Convento Redentorista de Campinas e durante um tempo um trabalho na cidade de Trindade. Mas como naquela época eles não puderam, os primeiros padres não puderam ficar aqui em Trindade, morava em Campinas e a paróquia Nossa Senhora da Conceição, já existia a paróquia, ela abrangia todo o estado até o Mato Grosso. Ele foi um homem de itinerâncias, né, que saía muito nos tempos necessários de missão. Naquele tempo, o calendário de missões era de 6 meses fora do convento. Então, período mais de seca, quando não se tinha tantas chuvas, os primeiros 6 meses de missão, atender as localidades que os redentoristas ou o bispo e os padres diocesanos pediam para ser pregada a missão. E depois, nos outros 6 meses, ficar no convento. Aí era um monge praticamente dentro do convento. A comunidade redentorista tem o cuidado, e tinha sempre o cuidado, né, muito mais forte, porque não tinha muitas igrejas no interior, não tinha muitos padres. Tanto é que os redentoristas, quando vieram para Goiás, foi para fazer esse trabalho de evangelização nas cidades mais distantes possíveis, né? E esse momento de evangelização era chamado de desobriga. O que é desobrigar? Ou seja, ele vai levar o quê? Os sacramentos para o fiel, lá naquele lugar longínquo. Ele leva lá a comunhão, o perdão dos pecados, a unção dos enfermos, realiza matrimônio, realiza o batismo, o sacramento da crisma, né? Então a pessoa não estava mais obrigada a buscar um centro religioso, porque não tinha, ela estava desobrigada. Como o irmão Marcos Vinícius vai dizer numa das obras que ele escreve, é um verdadeiro homem apostólico, porque o seu apostolado se dava nas suas missões de itinerância e nas suas ações de desobriga. Mas outra coisa importante, assim rapidamente, Padre Pelágio morando aqui em Goiás, os anos foram passando, né? E o trabalho naquela época duríssimo, né? De 6 meses no lombo de burro, andando aqui pelas regiões todas, né? E a nossa paróquia começava lá de Bela Vista, ia até a divisa do Mato Grosso. E ele, então, durante 6 meses, ele andava fazendo as desobrigas. E tanto assim que, saindo de Campinas, o primeiro pouso para aquela região era São Geraldo, que hoje é a cidade de Goianira. O segundo pouso era a Capela Nossa Senhora Aparecida, hoje é a Aparecida. Lá do convento de Campinas até a Aparecida era um dia de viagem. Lá tinha uma fazenda que eles ficavam lá. E assim, era um trabalho maravilhoso, mas muito cansativo. Imagine um alemão que nunca tinha andado de burro,
aqui 6 meses fazendo desobriga, chegava numa fazenda, o pessoal já sabia, combinava, estava lá todo mundo para batizar, para fazer crisma. Então, desse modo, eu descobri que por volta da década de 20, o Padre Pelágio celebrou a primeira missa debaixo de um pé de árvore bem frondosa para a população dos colonos italianos dessa antiga colônia, que hoje é o município de Nova Veneza, e que tinha uma proximidade maior com o então município de Campinas, né, que depois se tornou a cidade de Goiânia. Convento Redentorista de Campinas era a grande base de impulsionamento missionário para o atendimento dessas regiões ao sul do estado de Goiás, que naquele tempo correspondia a todo o estado do Tocantins e também boa parte do que hoje é o Distrito Federal. O que mais me chama a atenção nos relatos de graças alcançadas pela intercessão do Padre Pelágio são as curas. Então, sempre muito ligada à questão da saúde, sempre muito ligada à questão de uma graça alcançada de uma pessoa que, através da intercessão do Padre Pelágio, alcançou a graça. Pode tirar o seu óculos, que eu quero ver o seu olho. Nossa, filha, mas tá inchado isso aqui, olha. Tá até fechando. Eu estava com problema nessa vista. Eu estava com 3 pilhas de prova para corrigir. Uma de uma escola, outra de outra escola. E não tinha como. Eu fui a Goiânia e me consultei com a doutora Marília. Então ela falou que o caso era sério, né, nesse olho. Já imaginou corrigir prova só com o olho? Não dava, estava difícil. Na praça da igreja tinha aquelas árvores grandes, árvores frondosas mesmo. E ali o ônibus parava. Eu desci do ônibus e fui direto na igreja. Lá na igreja, na São Cristia, deparei com o Padre Pelágio. Padre, eu estou chegando de Goiânia. Eu fui consultar. A médica disse que o caso do meu olho é caso sério, que tem que operar. Eu não posso operar. Eu tenho muita prova para corrigir. Eu não posso operar por 2 motivos. Uma, porque tem essa... E outra, é caro a cirurgia. Eu não posso. O padre falou nesse... Ajoelha, filha, ajoelha, filha. Ajoelhei. Ele então deu uma bênção muito bonita, invocando Santa Teresinha, que era a minha santa, né? Desde pequena. Quando ele deu a bênção, invocando Santa Teresinha, aí ele disse, levanta, filha, nesse tom. Levanta, filha, levanta, filha. Eu levantei. Ele falou, vai rezar 9 meses para Santa Teresinha. E por incrível que pareça, meus filhos, pode acreditar no que eu estou falando. Por incrível que pareça, eu saí da igreja curada. Temos aqui, por exemplo, a nossa querida Manuela, que é ministra de Eucaristia no nosso santuário há muitos anos. E é uma das responsáveis do nascimento da adoração perpétua aqui no santuário. Então a Manuela, ainda criança, recebe uma graça muito especial, uma cura através do Padre Pelágio. E tem esse dado, claro, da presença do Padre Pelágio na sua vida, na sua família, na sua história. Isso. Vou achar
essa febre. Nossa, mas tá quente, olha. Em nome de Deus, Pai Todo-Poderoso, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, vai abaixar a febre dessa garganta. Então, assim, o que me chama a atenção dos milagres que Deus operava através da vida do Padre Pelágio? A cura. Padre Pelágio era um ministro de cura. Levanta isso, Ana. Vem. Vem, minha filha. Vem. Quero ver você andando. Vem, Ana. Vem. Vem, Ana. Mais um passo, Ana. Isso, meu filha. Muito obrigado, meu filha. Firma os pés no chão, meu filho. Jesus seja louvado. Ele não apenas pregava a fé católica, mas também preocupava com o desenvolvimento social das comunidades onde ele atuava. Ele foi um grande propagador da devoção ao Divino Pai Eterno. Vamos ver. E o apóstolo de Goiás, Padre Pelágio Salter, foi um grande propagador da devoção ao Divino Pai Eterno. Chegando aqui nas terras de Goiás, conhecendo essa devoção, ele fazia questão de ir pessoalmente a toda a redondeza, na zona rural, divulgar esta grande devoção. Foi se criando então uma romaria cada vez mais consistente e uma fé inabalável desse povo. Em meio às paisagens vastas e isoladas de Goiás, Padre Pelágio Salter encontrou não apenas um povo sedento de orientação espiritual, mas também uma devoção local que estava começando a se fortalecer, a fé no Divino Pai Eterno. Ao longo de sua missão, Pelágio abraçou essa devoção, percebendo nela uma oportunidade única de unir a comunidade em torno de uma fé comum. Em Trindade, Goiás, ele viu o potencial da transformação que a fé no Pai Eterno poderia trazer, tanto para os fiéis quanto para a própria comunidade redentorista. Bom, eu fiz uma pesquisa sobre a Romaria de Trindade, focando na história das devoções, dos romeiros, as suas promessas, as suas peregrinações. A vida do povo goiano, ela se cruza muito com a religiosidade, porque o povo goiano é muito devoto e cruza um pouco essa história do Brasil também. Padre Pelágio, ele aparece na minha pesquisa quando eu me preocupo em entender como que a maioria daquelas pessoas que eram peregrinas, que faziam peregrinações, saíam caminhando, eles tinham um lugar onde se hospedar, né? Por quê? Porque as hospedarias das romarias, elas nem sempre tinham condições de acolher tanta gente. E Padre Pelágio se preocupou em criar as hospedagens para abrigar esses peregrinos que corriam até a Trindade, não tinham condições financeiras de alugar uma pensão, né, que a gente podia chamar na época lá das primeiras décadas do século XX, uma hospedaria, e ficavam, conseguiam, né, então esse acolhimento. E o Padre Pelágio sempre com esse olhar sensível para o romeiro, né, minha pesquisa foi focada no romeiro, acolhendo esse romeiro na hospedagem. Essa hospedagem que ao longo do tempo, né, foi reconfigurando a sua maneira de acolher, hoje ela acolhe pessoas que precisam também, né, de um tratamento de saúde, que é a Vila São Cotolengo. Então a Vila São Cotolengo, ela nasceu no início com essa preocupação, com esse olhar do próprio Padre Pelágio de receber, de acolher o peregrino, de receber aquele que ia, né, corria até a Trindade, até a Romaria, e lá ele tinha um lugar de hospedagem. Minha primeira Romaria à Trindade me marcou também a pessoa do Padre Pelágio. E com 5 anos, meu padrinho me trouxe lá de Araguá, um caminhão, viemos para cá e ficamos a festa inteira. Mas ao lado da matriz, aqui de Trindade,
eu me lembro que era terra, ficava cheio de pobres. Como seminarista, tudo eu via a imagem dele passando entre os pobres, pondo a mão no bolso e tirando, dava uma coisinha para cada pobre, com todo o respeito, todo o amor. Essa outra figura que me marcou. Ele era um homem bom, um homem acolhedor, um homem pronto a ajudar. Os redentoristas em Trindade não se limitavam a atender os adultos. Padre Pelágio, em sua missão, foi além e direcionou sua atenção também às crianças e jovens. Para atrair a nova geração à catequese, ele utilizou recursos inovadores para a época, como o cinema mudo e o teatro. Eu gostaria que você falasse para o padre qual é a importância do teatro na sua vida. E eu, antes de eu começar a fazer teatro com o senhor, eu era tímida, não conversava com ninguém. E agora a professora até mandou calar a boca de tanto que eu converso. Nossa, Pequinha, tô levando uns puxão de orelha do professor, porque não pode. Também não é esse tipo de coisa. Como é a comunicação para as coisas positivas e não para ficar tagarelando na sala. Mas é isso mesmo. Pelágio adaptava histórias religiosas em pequenas produções e encenações, criando uma experiência educativa e envolvente, que mantinha as crianças interessadas e conectadas à fé. Gosto de observar aquelas fontes históricas quando o padre ele chegava nas crianças, no momento da catequese e entregava o quê? Um santinho. Uma imagenzinha, uma pinturinha de um anjo da guarda, de uma Nossa Senhora, de um título de Nossa Senhora, de Jesus, do menino Jesus. Tanto é que a mamãe, ela foi também como se fosse assim uma fiel desse momento, acolhedora da desobriga do padre Pelágio na cidade onde ela vivia, com os pais dela, lá na área rural do município de Guapó. E aí padre Pelágio dava aquele santinho. Para as crianças aquilo era uma alegria, E eles guardavam com carinho, com devoção, com piedade. E eu tenho algumas iconografias dessas que eram da minha família, Eu acho isso assim, esse valor, esse carinho, esse cuidado com as crianças também é muito próprio dos redentoristas que eu tenho observado ao longo da minha pesquisa, que essa congregação tem todo um olhar de acolhimento. E essa característica é muito interessante, porque Padre Pelágio foi um homem do meio do povo. Foi um homem do púlpito, do altar, mas fundamentalmente do meio do povo. Nós tivemos ainda a oportunidade de conhecer algumas pessoas que tiveram convivência com ele. Então, Padre Pelágio teve possibilidades de formar os marianos, que eram as pequenas crianças que se dispunham, ainda não podiam ser coroinhas, mas já rezavam como grupo a Nossa Senhora, lá na paróquia de Trindade. Desse grupo eu cheguei a conhecer o Padre Leodônio Marques de Assis. Padre Leodônio Marques é uma vocação fruto de uma missão do Padre Pelágio na cidade de Posse, na divisa de Goiás com a Bahia. O Padre Marques foi o primeiro biógrafo do Padre Pelágio, antes do Padre Clóvis. O Padre Marques morou em Trindade, ele vem a falecer em Trindade, já idoso, e ele foi o primeiro, por assim dizer, a falar da vida do Padre Pelágio como alguém que era fruto desse labor, desse trabalho missionário que o Padre Pelágio imprimiu em tantas localidades, missões, etc. Muito obrigado a vocês, meus amigas, meus amigos, pela presença no dia de hoje. Hoje Deus mandou uma chuva muito boa, Mas muito obrigado a vocês mesmo por estarem aqui, E neste final de missa. Eu me lembro, hoje, se eu sou padre, eu o devo ao Padre Pelágio. Em 1952, eu ia à missa com minha mãe, nós dois juntos. O Padre Pelágio saiu lá do convento de Campinas e atravessou na nossa frente. E entrou na igreja
antiga igreja matriz para celebrar a missa. Nós participamos da missa, só que a hora que minha mãe viu o padre Pelágio indo para a igreja, ela comentou comigo, falou, olha, como eu seria feliz se eu tivesse um filho padre. Eu nunca tinha pensado em entrar para o seminário, né? Eu queria ser, era mecânico de avião. Esse era o meu sonho, né? Mas, a partir dali, eu comecei a pensar e no meu coração, aí depois, foi também outro fato interessante, mas mesmo assim eu não tirei da minha cabeça do meu sonho de ser mecânico de avião. Então eu devo muito àquele momento da minha mãe. Como eu seria feliz se eu tivesse um filho padre, olhando ao padre Pelágio. Depois do seminário, aqui os 2 anos que eu fiquei aqui no Seminário de São José, não sei, eu acho que era quarta-feira, se não me engano, estava o padre Pelágio lá no seminário para atender às nossas confissões. Então o senhor se confessou com o padre Pelágio? Muitíssimas vezes, né? Uma criança, né? E ele sempre com carinho, sempre incentivando a gente. Eu entrei para o seminário, eu tinha 10 anos. E ele então dava um carinho todo especial. Então eu devo muito mesmo a minha perseverança, o carinho, a ternura com que o padre Pelágio me atendeu. Ele começou a encher a igreja de crianças. Padre Pelágio levar uma criança, que essa criança era irrequieta, ela não parava, ela tinha problema mental. Aí, e a família segurando. Chegou a hora dele ser atendido. Então o padre Pelágio pegou essa criança, não é criancinha não, pegou nos braços, conversou com ele e a partir desta hora ele ficou curado. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Através do acolhimento aos mais necessitados e com estas estratégias de evangelizar, Padre Pelágio não apenas expandiu a fé católica, mas também preparou as futuras gerações para continuar a devoção ao Divino Pai Eterno. O cinema e o teatro, unidos ao carisma do missionário, plantaram as sementes de uma tradição que permanece viva até hoje, transformando Trindade em um vibrante centro de peregrinação e fé. Não saia daí, o programa Primeiro Plano volta já. O aplicativo Pai Eterno tá de cara nova, mais moderno, mais rápido e muito mais fácil de usar. Você pode ouvir o badalar do sino Vox Patris, acompanhar a programação da TV Pai Eterno ao vivo, ficar por dentro de todos os eventos do Santuário Pai Eterno e fazer sua doação de um jeito ainda mais simples. Baixe agora o novo app Pai Eterno, disponível na Play Store e Apple Store. Estamos de volta com o nosso programa Primeiro Plano. Hoje, tratando de uma série especial sobre o missionário redentorista Padre Pelágio Salter, que faleceu em 1961 e deixou um legado que permanece até hoje para os devotos que continuam a venerá-lo como um santo. E o processo de canonização está em andamento em Roma e reflete sobre a importância deste missionário na comunidade católica em todo o estado de Goiás. Nesta etapa final, revisitamos a trajetória de Padre Pelágio,
um homem cuja vida se tornou sinônimo de fé e compaixão. Nós temos um beato, que é o beato Gaspar Stangaske. Ele era da região da Baviera, na Alemanha, então ele se tornou redentorista justamente naquela época, no final do século XIX, onde havia um encanto pelas missões no Brasil, né? Então ele, como um jovem missionário, queria vir como missionário aqui para o Brasil, para evangelizar aqui nessas terras, só porque os seus superiores o destinaram à formação, para ir trabalhar no seminário, né? E entre os seus alunos, aqueles que foram seus formandos, está o Padre Pelágio. E Padre Pelágio recebeu dele, como de presente do seu formador, um missal. E trouxe esse missal para Goiás. Então é um missal que pertenceu ao beato Gaspar Stangaske e foi trazido para Goiás pelo venerável servo de Deus, Padre Pelágio Saulo. Seu legado, construído sobre cada visita, bênção, ato de misericórdia, ressoa até hoje entre os devotos que o veem como mais que um missionário, um verdadeiro santo. Em 1961, ele despediu-se deste mundo, mas seu espírito permanece vivo, guardado nas lembranças e milagres atribuídos a ele. Desde então, o processo de canonização busca oficializar o que muitos já acreditam, que o Padre Pelágio é um santo para o povo de Goiás e para o Brasil, um símbolo eterno de amor e dedicação. No dia do velório, então, do nosso querido Padre Pelágio, em torno dessa palavra multidão, uma multidão tomava a matriz de Campinas. E essa multidão que tomava a matriz de Campinas, então, seguiu o seu corpo, o seu caixão. E era tanta gente, mas tanta gente, que quando o corpo sair da matriz de Campinas e toma 24 de outubro, a 24 de outubro está totalmente repleta de pessoas, até o nosso querido campo do Atlético. Quando virava a Independência, até a porta do cemitério, uma multidão. Então o corpo do Padre Pelágio não passou na mão do povo. Não houve um cortejo como estamos acostumados, as pessoas segurando o caixão, mas pelo contrário. O corpo do Padre Pelágio passava na ponta dos dedos das pessoas. As pessoas estavam paradas, estáticas, e o caixão passava da matriz de Campinas até toda 24 de outubro, virando no campo do Atlético e pegando a Avenida Independência e entrando para dentro do cemitério. Tamanho era a quantidade de pessoas e devotos agradecidos. A morte do Padre Pelágio foi um evento que realmente mexeu com a nossa cidade, mexeu com a nossa história, mexeu com o povo, mexeu com aqueles que foram agraciados com a história do Padre Pelágio. Essa é a nossa história. No coração de Goiás, na Igreja do Santíssimo Redentor, repousam os restos mortais de Padre Pelágio Salter, venerado como um verdadeiro santo pelos goianos. Ainda em vida, ele era chamado de santo pelas famílias que visitava, levando conforto e esperança com suas orações e intercessões. Sua fama de santidade cresceu a ponto de, em 1997, ser feito um pedido à Sagrada Congregação das Causas dos Santos para iniciar oficialmente o processo de beatificação e canonização. O processo até aqui ele já foi feito, que é a declaração de servo de Deus, depois foi venerável, porque reconheceu as virtudes heróicas do Padre Pelágio. O que está faltando mesmo para o passo da beatificação, para irmos até a beatificação, é justamente, digamos assim, o milagre, né, comprovado, né, que deve ser apresentado à Congregação para a Causa dos Santos, lá no Vaticano, né? Temos muitos relatos, né, graças a Deus, mas para chegar a esse ponto precisa de um certo critério, né? E tem esse critério que a igreja dá para certificar que de fato ali aconteceu um milagre, um sinal de Deus,
para a beatificação, no caso aqui do Padre Pelágio. Desde então, essa jornada já superou várias etapas e segue avançando nos corredores do Vaticano. As investigações iniciais, que contaram com testemunhos de pessoas que vivenciaram sua obra, refletem a importância de Pelágio, não só como um missionário dedicado, mas como um verdadeiro apóstolo para o povo de Goiás. A cada etapa, o processo revela com a sua vida e o seu legado espiritual se entrelaçam com a missão da Igreja de atender às necessidades espirituais e sociais da comunidade, reafirmando-o como um ícone da fé católica. Porque o milagre que muitos contam, né, que é atribuído a Padre Pelágio, que a gente tem ouvido falar, nas inúmeras fontes escritas, porque o historiador precisa de quê? De prova, de relatos. E os relatos escritos das cartas, que alguns outros historiadores têm feito essa pesquisa, que eu tenho observado, eu tenho ouvido falar, eu não tive contato, porque não foi a minha parte da pesquisa, mas de outros colegas historiadores que estão fazendo e que fizeram, que publicaram, sobre esses relatos escritos da presença verdadeira, da intervenção divina, do Divino Pai Eterno na sua vida, mediante a intervenção de Padre Pelágio. Me chama muita atenção, aqui nesse momento que vamos chegando ao final, da história do pequeno Luigi Salter. Assim fizeram a homenagem ao Padre Pelágio, ao Luigi Pelágio. Um casal de médico querendo engravidar, e engravidados, de repente descobre que não estava nada bem. E foi muito interessante, porque essa família foi ao nosso querido Padre Pelágio. E a cura do Luigi, a graça do Luigi, o nascimento do Luigi atribuído ao Padre Pelágio se dá porque os pais agarraram no túmulo do Padre Pelágio e pediram essa bênção. E ao agarrar no túmulo do Padre Pelágio e pedir essa bênção diante de um parto complicado, diante de uma circunstância difícil, eles precisaram ir para São Paulo para que o parto pudesse acontecer, mas antes da viagem foram até a nossa querida Trindade, na Igreja do Santíssimo Redentor, e pediram ao Padre Pelágio essa graça. Graça pedida, graça alcançada, graça testemunhada. Então, é exemplo do nosso pequeno Luigi. Tantas pessoas têm alcançado muitas graças. Meu nome é Divina Helena de Camargo. Eu tinha 4 meses de idade. Com 4 meses, eu fui acometida da paralisia infantil. Foram 14 crianças acometidas em 10 dias. Foi um surto de paralisia infantil. Já havia a vacina Sabin, mas só a partir do 6º mês. E eu, com 4 meses, eu acometi. Bom, e o meu caso foi gravíssimo. Paralisia total. Deus começa a trabalhar na minha vida. Dr. Cláudio Borges também teve paralisia infantil. E ele fez especialização nos Estados Unidos para sequela de poliomielite. E ele cuidou de mim. Ele me dava banho com água quente para que eu tivesse alguma reação. Fui colocada num leito de gesso, só a cabecinha de fora. A minha mãe costurava, ela falava que eu sabia que eu tinha vida porque eu acompanhava ela com os olhos. Quando tirou o gesso, eu fiquei toda molenguinha. Eu não firmava o pescoço, eu não sentava, não emitia som. O meu prognóstico inicial é que eu não ia falar, não ia andar, ia ter assim, uma vida um pouco vegetativa. E minha mãe, de uma fé inabalável, ela nunca aceitou isso. Não, minha filha vai recuperar. Um dia, depois que eu tinha tirado o leite de gesso, ela me leva na matriz, na novena, lá em Trindade. Quando ela foi entrando na igreja, ela disse que eu emiti um som, eu falei batata. Eu não sei porque ela falou, a primeira palavra que você falou foi batata. Logo após a novena, ele dava uma bênção. Quando me sentou na mesa, eu firmei o pescoço. Meu pai foi me colocar um sapatinho, eu chutei ele. Minha mãe falava, você é um milagre do Padre Pelágio.
O doutor Cláudio falava, quem te viu, quem te vê. A fé da sua mãe que fez, porque na medicina o prognóstico era realmente o pior possível. A minha família conta casos de milagres, de ver o padre, após uma bênção dele, o enfermo que ele já ia para dar extrema-unção, chegava lá, no outro dia a pessoa estava trabalhando. E a minha mãe falava, você nunca esqueça, você é um milagre do Padre Pelágio. Eu rezo muito pela beatificação dele, porque pela santificação, não sei que demora é essa, o que está faltando, né? Para que aconteça esse milagre, né? Padre Clóvis batalhou bastante. Nós temos muito desejo de ver o Padre Pelágio santo, como também temos desejo de ver outros missionários redentoristas que aqui viveram e deram a sua vida e foram verdadeiramente santos. Mas para nós, os goianos e goianienses, somos marcados por tudo aquilo que Santo Afonso quis para os seus filhos. E se outrora um dia a igreja confiou a eles o lindo ícone da Mãe do Perpétuo Socorro e disse, faça-na conhecida por toda a terra, nós fomos essa terra privilegiada. Porque os missionários redentoristas aqui chegaram, trouxeram para nós essa grande devoção de Nossa Mãe Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Aquilo que já era tão bonito com o Divino Pai Eterno, eles aperfeiçoaram e deram realmente muito por nós, sabemos disso. Tudo isso nós devemos com muito amor e carinho aos missionários redentoristas. Então, ver o Padre Pelágio santo, ver outros missionários redentoristas que por aqui passaram e que têm fama de santidade, é realmente uma questão de sangue. Está na nossa história. É nosso. O que nós precisamos para que o Padre Pelágio, esse servo de Deus, possa ser beatificado? Precisamos desse milagre concreto. Temos aí alguns milagres andando por aqui e por ali. Então, se você que está nos assistindo, você que nos acompanha e sabe dessa graça, peça que as pessoas entrem em contato conosco, fale, venha testemunhar os milagres, para que assim nós possamos ter essa grande graça, essa grande certeza de ver o Padre Pelágio santo. Encerramos esta jornada tocados pela fé inabalável e pela missão transformadora do Padre Pelágio. Sua vida dedicada ao serviço e ao consolo das almas permanece viva na memória daqueles que foram alcançados por sua presença e bênçãos. O legado que ele deixou transcende o tempo, inspirando novas gerações a abraçar a fé e a compaixão. Que sua trajetória seja sempre um farol de esperança e devoção para todos nós. Venerável Padre Pelágio Salter, rogai por nós. Nós acompanhamos hoje no nosso programa a história de vida deste grande apóstolo de Goiás, o Padre Pelágio Salter, e nós, missionários redentoristas, desde 1894, temos aqui em Trindade a missão da evangelização. Você que já faz parte dessa família de amor, muito obrigado. Você que ainda não faz parte, entre em contato conosco, faça o seu cadastro e você poderá acompanhar o trabalho que é realizado aqui e também ajudar todo esse trabalho de evangelização realizado daqui do santuário para todo o Brasil. E assim nós encerramos mais uma edição do programa Primeiro Plano, especial sobre o venerável Padre Pelágio Salter. Eu agradeço a sua companhia, me despeço de você e de sua família, desejando uma excelente semana. Fique na paz e na proteção do Redentor. Até breve.